Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Lucy Micaro, professora de inglês. E eu sou a Juveneck, estudante de inglês e parceira aqui nessa jornada com vocês. E este é o Bora Speak English Podcast. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que você vai estar assistindo esse nosso novo episódio número 3. Hoje a gente vai falar sobre, você sabe mesmo estudar inglês? Da onde que veio essa ideia? Menina, você sabe que outro dia eu tava numa reunião, não tinha nada a ver com inglês, nada a ver. Aí a pessoa me abordou, ela veio falar assim pra mim, ela tinha ranço no olho dela, assim, ó. E aí ela veio me falar como um desabafo mesmo. Ai, olha, inglês é uma tortura pra mim, eu estudo tanto, eu me esforço tanto, mas é chato e olha, não aprendo, horrível. Aí eu perguntei pra ela, como é que você estuda? Aí ela me falou que ela pega o livro, uma gramática bem famosa que quase todo mundo que estuda inglês já usou. E aí ela fica sentada fazendo exercício do livro por horas, assim. Ela fica 1 hora, várias vezes na semana. Não é à toa que ela tá achando ruim, porque primeiro, ela sente que não tá tendo progresso. Segundo, que é chatíssimo você sentar e ficar preenchendo o exercício sem ter algum objetivo específico. Óbvio que é chato, chato demais. Ela olhou pra mim assim, como se eu estivesse personificando o inglês. Eu fiquei até assim. Mas eu acho que isso é muito comum, a pessoa sentar, estudar, ela quer, ela se esforça, mas ela não tá escolhendo direito as atividades. Eu fiquei pensando, será que esse não é um assunto legal para conversar com os nossos ouvintes, para a gente discutir o que é uma atividade boa de inglês? Como que as pessoas estudam? Você sabe estudar inglês? Como que você faz, Ju? Eu, no começo, também acho que ficava ali presa nos livros, mas hoje em dia eu procuro pegar, por exemplo, uma música e sento em cima dessa música e procuro estudar as palavras que eu não conheço e tento fazer uma coisa mais dinâmica do que ficar só preenchendo exercício, 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 exercício. Eu tento trazer o inglês para aquilo que eu gosto. Então, uma música, uma série, um filme, não sei, né? Alguma Uhum. dessas opções para ficar menos chato, porque eu acho o inglês chato. Mas faz parte e a gente tem que tirar esse ranço, né? Aham. Querendo ou não, a gente tem que tirar esse ranço. Então eu procuro trazer o inglês para coisas que eu goste. E aí tem dado certo. Eu estava conversando com um aluno, ele me falou, Lúcia, mas sabe o que que é? É que você senta para fazer exercício e você fica se achando o bonzão. Porque, ai, olha que fácil, eu sei fazer, eu faço tudo com uma facilidade, é tão tranquilo. Aí ele fala, às vezes a autoestima tá baixinha, porque você apanhou no trabalho o dia inteiro, você chega em casa, você só quer ter sucesso. Então, ele pega o livro e fala, ai, que gostoso fazer o exercício assim. Ele sabe que eu recomendo que você faça atividades ativas e não passivas, ele sabe disso, mas mesmo assim ele se dá aquele carinho, ele fala, ah, eu vou me deixar ter sucesso aqui. Mas também é uma ideia invertida, igual a gente falou na aula passada. Você acha que está se dando um carinho, mas na verdade você está só jogando tempo fora, porque você não está aprendendo muito. Atividades ativas versus atividades passivas. Esse Uhum. negócio de ficar preenchendo exercício é atividade passiva. O que que seria uma atividade ativa? Quando você cria frases, por exemplo. Será que sem olhar no livro você consegue fazer essas frases? Isso é uma atividade ativa, e aí você põe o seu cérebro para trabalhar. Eu entendo, as pessoas querem ficar sentadas na frente do livro, escrever, às vezes nem escrevendo, só olhando para o livro e fica querendo que o conhecimento entre. Seria tão bom, né? Seria ótimo. E eu perguntei para umas pessoas: você tem 10 minutos para estudar, o que que você estudaria? A Marta escreveu assim: eu gosto de estudar através de podcasts ou vídeos que me permitissem estudar durante o trânsito. Vamos passar o depoimento da Edna, peraí. Reparem que essa abordagem é bem mais focada, bem mais ativa, né? Eu focaria em ouvir e imitar. Como eu faria? Nos primeiros 5 minutos, eu escutaria um trecho curto de algo que gosto, tipo um podcast ou uma música, para pegar a pronúncia e a entonação. Nos outros 5, eu repetiria o que ouvi, tentando copiar o máximo possível. A Marta é uma aluna muito avançada, então talvez ela não precise mais ficar nas minúcias do idioma.
Ela só fica querendo reforçar aquilo que ela já sabe. Por isso que para ela estudar enquanto tá dirigindo é ok. No meu caso, Lucy, por eu ter um pouco mais de dificuldade com o inglês, né? Eu acho que tenho que ficar concentrada naquilo que eu estou fazendo. Mas eu já me peguei algumas vezes no trânsito tentando entender, por exemplo, uma música, coisas mais fáceis, que não sejam tão complexas. Mas na maioria das vezes eu prefiro sentar, me concentrar e focar apenas no inglês, né? Acho porque eu ainda não tenho um inglês tão avançado e por isso eu prefiro focar em uma coisa e depois focar em outra e depois em outra e em outra. Pro português já não, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu tenho mais confiança. Mas não é só confiança, né? Você é uma especialista no idioma português. Você Exato. fala esse idioma desde que você aprendeu a falar, não é? São Sim. muitas horas de bagagem, de experiência. É diferente. A gente não é especialista igual no inglês. Sim. Nem mesmo eu, que sou professora, não tenho a mesma bagagem de inglês que eu tenho de português, né? Então, esse daí que é o apelo da atividade passiva, sabe? A pessoa fala, eu não quero gastar, entre aspas, o meu tempo estudando inglês, eu quero fazer outras coisas, eu preciso limpar a casa, eu preciso dirigir, então eu vou aproveitar esse tempo para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só que daí a gente entra no mito do multitask, do multitarefa. Dizem, já existem alguns estudos provando que você não consegue ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue alternar e às vezes muito rápido, que dá a impressão de que você está focando em duas coisas ao mesmo tempo. Porém, cada vez que você alterna, você gasta uma energia extra para retomar aquilo que você estava fazendo antes. Então, você fica mais cansada e você não progride tão rápido. Então, a gente tem a impressão de que está dando conta de tudo, mas na verdade, você não está fazendo o máximo que você poderia fazer em nenhuma das atividades. Sim. Eu acho que mesmo a pessoa mais avançada, quando ela está dirigindo e ouvindo um podcast, ela escuta uma palavra. Ai, que palavra interessante, preciso anotar. Você consegue anotar enquanto está dirigindo? Não consegue. Passou. Atividade passiva, por exemplo, é você ficar lá horas preenchendo um exercício, aí quando você fecha o livro, você não consegue repetir uma frase que você fez. Sabe o Duolingo? Sim. O Duolingo, ele colocou ali algumas atividades ativas que você tem que escrever as frases ao invés de preencher ou então Sim. escolher alternativas. Ou às vezes até falar a frase. Falar a frase, escrever a frase inteira, ele não te dá nada, você tem que lembrar da frase sozinho. E Sim. às vezes ele fala assim, quando você encerrar o exercício, escreva as frases que você lembra. Daquela lição. Daquela lição, Se você conseguir escrever as frases, excelente, senão você não absorveu muita coisa, então é melhor você voltar e fazer de novo. Essas são atividades ativas. Dá para perceber qual atividade que é mais proveitosa, para você poder usar a moça fazendo 1 hora de atividades. Será que se ela fechasse o livro, ela ia conseguir escrever alguma frase? Provavelmente não. Por vários motivos, né? Porque ela estava fazendo os exercícios de forma mecânica e passiva, e segundo, por causa do ranço. O ranço é uma coisa complicada. Aprender é uma coisa que tem a ver com sentimento, eu acho. Sentimentos bons te ajudam a aprender melhor. Você tem alguma ideia de atividade ativa, Ju? Eu acredito, Lucy, volto de novo na música, né? De pegar talvez um trecho pequeno, né? Tentar entender esse trecho, repetir, né? Às vezes ouvindo e repetindo, e depois tentar entender aquilo que você está falando. Acho que isso talvez seja um bom caminho de tentar entender aquilo, né? E entender as palavras, entender o contexto, e repetir e ouvir, repetir e ouvir. Eu acho que a repetição é super importante. Eu gosto desse negócio de você repetir, mas e repetir em voz alta. Sim, Não em voz adianta. alta. Porque você recruta os recursos do cérebro, da sua boca, para você pronunciar as coisas, para você botar para fora. Senão, na hora da gente ter uma conversa, você congela. Na sua cabeça tá lindo, da boca para fora não vai. É verdade. Também tem o negócio da pronúncia. A gente acha, na nossa cabeça, a gente acha que consegue pronunciar tal palavra. Não, você está acostumado com a palavra, você lê a palavra, mas aí na hora de falar, a palavra não sai. Que nem essa moça aqui, ó. Eu falei moça porque eu não lembro qual que é a função dela, mas ela é uma pessoa importante. And to perform the functions of my office conscientiously, and the best of my ability. Conscientiously.
conscientiously, actually. Ela não consegue falar a palavra, ela conhece a palavra, ela tá familiarizada com essa palavra, mas na hora de falar, não sai. E eu amei a atitude dela, né? Sim, muito bom. Outra atividade que eu gosto muito de indicar para os alunos é fazer shadowing. Muitas pessoas falam que shadowing, você escutar a pessoa falar uma frase num vídeo, você pausa e você repete em seguida. Isso para mim não é shadowing. Shadowing que eu imagino é essa moça aqui. Essa vai para quem estiver precisando ouvir. You are great. You are magnificent. You can do whatever you want to do in this world. Tá vendo que essa moça, ela não fala antes, ela não fala depois, ela fala junto. Não, mas esse vídeo é muito bom. Isso daí é shadowing. Você já fez esse exercício, Ju? Já fez shadowing em algum momento? Não, ainda não. É muito difícil fazer, porque você tem que decorar o texto. Não é só decorar o texto, você aprende a entonação, você procura imitar a pronúncia, porque como você vai falar exatamente junto com a pessoa, você vai perceber se a sua pronúncia destoa da Sim, pronúncia na da pessoa. verdade, eu cheguei a fazer em português. Teve uma época da minha vida que eu fiz um estágio em dublagem. Então, a gente tinha que falar exatamente em cima do personagem para que a fala, né, entrasse direitinho no episódio. Então, eu fiz, mas eu fiz em português. E já é difícil, imagina em inglês. Então, gente, peguem vídeos curtinhos, né? Poucas Sim, frases. poucas frases. Mas façam, porque é um exercício que ajuda muito no ritmo, na entonação. Funciona demais, é muito bom. Outra coisa que a pessoa pode fazer é escrever as suas próprias frases. Por exemplo, estou com vontade de falar alguma coisa em inglês. Uma coisa que você falaria hoje, sei lá. Eu amo o podcast Body Speak English. Aí você fala, será que eu sei escrever isso em inglês? Aí você vai lá e escreve. Porque o escrever é um primeiro passo, vai. Se você já consegue escrever com facilidade, fale grave, né? Grave. Uhum. Mas quando você grava, você também precisa se ouvir para poder se corrigir. Porque senão você abre a boca, bota para fora, nunca mais entra em contato com aquilo. De que adianta? Ninguém te corrigiu, você não se corrigiu. O escrito você vai lá e se corrige. Você pede para o ChatGPT corrigir para você. Eu sugiro que você se autocorrija primeiro antes de pedir ajuda, porque a própria pessoa, né, o próprio aluno precisa saber se corrigir, porque na hora que você vai falar, você mesmo vai ter que se autocorrigir. É bom ter um professor para te corrigir? Sim, é ótimo, mas você próprio precisa fazer. Quem é que vai corrigir você quando você estiver falando com outra pessoa em inglês, não é? É você mesmo? A gente tem que ter essa chavinha também de perceber, pô, falei certo, tive a pronúncia certa, como que fala, é bem importante também. Aí tem uma outra maneira que eu acho que a pessoa pode estudar, uma forma ativa de estudar, é você conversar com o ChatGPT ou então alguma outra inteligência artificial. O ChatGPT especificamente, ele tem um botão, não é o microfone, no celular, não tem no desktop, no computador, é só no celular. Tem 2 ícones. Um é o microfone, não é esse. É o outro do lado, que parece uma ondinha sonora. Você clica nesse e você conversa com ele interage com você. E aí você pode falar para ele em português, olha, ChatGPT, eu sou aluna de nível intermediário, aí você fala, seja bem honesto sobre você, o que você quer fazer. Eu gostaria de praticar um pouco de inglês, eu gostaria de falar sobre assuntos do tempo, eu quero falar sobre o tempo. Eu quero falar sobre a minha profissão. Eu quero treinar uma entrevista de emprego. Falando sobre o assunto. Quanto mais específico você for na sua solicitação, melhor vai ser a sua interação com o ChatGPT. Uhum. E você usa isso para interagir, porque daí você começa a ficar preparado, mais treinado para responder uma pergunta que você não sabe qual vai ser. Você não tem controle sobre a pergunta que vai vir. Então você cria esse tipo de habilidade, é muito bom. Sim, é uma ótima ferramenta, né? Que hoje em dia todo mundo tá com seu celular, se não 24 horas, quase 24 horas por dia. Então tira ali, né, um tempinho, uns 10 minutos que seja por dia, e faz essa conversa com você mesmo, né, entre aspas. E, nossa, até eu vou testar essa, Lucy. E depois eu venho aqui contar para vocês.
Vamos ver um exemplo rapidinho do ChatGPT. Olá, ChatGPT. Eu sou aluna de inglês de nível iniciante e eu gostaria de praticar conversação com você sobre turismo na cidade de São Paulo. Pode me ajudar? Com certeza. Vamos praticar esse tema de forma bem tranquila. Pode começar quando quiser e eu vou te ajudando ao longo da conversa. Do you like São Paulo? Yes, I do. São Paulo has a lot of diversity and so much to offer. How about you? What do you like the most about the city? Dá um nervoso, né? E ele também não dá feedback. Mas é um ambiente seguro, você não tá correndo nenhum risco, você não tá passando nenhuma vergonha. Mas, se você tiver algum amigo, alguma amiga para poder treinar com você, também é muito bom. Ser humano é muito bom. Só que se você escolher uma pessoa para treinar com você, tenha em mente que essa pessoa ela vai te corrigir. Pode ser que ela te corrija, ou então às vezes ela pega no seu pé por causa de alguma coisa que ela acha que tá errado e não tá errado. Que nem esse vídeo que viralizou do Nabote e do Ed Gama, que são dois comediantes. Sim, sim. Vamos lá. Eu sou o garçom. E você? Hello, sir. Okay, and for drink. For drink? Drink. Eu não bebo. Só bebo água. Okay, so Water. Water? Water. Okay, so do you want a glass of water? Two water. Two glasses? Não. Não quero. Eu não bebo. Eu quero water. Okay, so 2 glasses of water. Não, sem glasses. Só com water. Primeiro já começa assim, and for drink. Não é bem for drink, seria to drink. Que ele pergunta, what would you like to drink? Não é for drink. Ok, não tem problema, isso daí não afeta e a conversa segue. Ok. O meu problema é quando ele empaca no negócio da água. O Nabote consegue desenrolar, ele fala water. Water. Resolveu, não resolveu? Water. Aí o Ed Gama, ele fica perguntando, 1 glass, 2 glasses. O Ed Gama queria mostrar que ele sabe que water é uncountable. E então, você não pode falar water, você tem que falar 1 bottle of water, 1 glass of water. Ele queria mostrar que isso daí ele aprendeu. Só que o inglês evoluiu. Hoje em dia, você não precisa mais fazer isso. Hoje em dia, você pode pedir café, não precisa falar 1 cup of coffee. Café é uncountable também, coffee. Mas se você pedir 1 coffee, eles vão A pessoa te já vai entender super entender. bem. Mas eu aprendi, a professora ensinou que coffee é uncountable e eu tenho que falar 1 cup of coffee. Gramaticalmente isso está perfeito, só que na vida real já mudou, as coisas evoluíram. Não seria isso que uma pessoa nativa perguntaria. Can I have a water, please? A correção pode ser exagerada, dependendo da pessoa que estiver conversando com você. Então, tenha isso em mente. Já aconteceu, Ju, de você estar treinando inglês com uma pessoa e a pessoa te corrige e você fica... Já aconteceu, Lucy. E Não é é? bem o que você falou. É não levar pro pessoal. É isso. A pessoa tá ali para treinar com você, né? Para você conseguir treinar. E você tem que saber ouvir aquilo que a pessoa tem para te falar também. E tudo bem. Mas eu já passei. Eu fiquei meio... Mas depois passou. Faz parte do jogo. E se for pensar, é muito mais terapêutico assim, pra gente aprender a interagir dessa forma. Você fala, mas a minha professora falou isso, isso e isso. Ela fala, sua professora tá errada. E você fala, tá bom. Ok, moving on. E aí vocês continuam conversando. É tudo terapêutico. Atividades ativas versus atividades passivas. No passivo, você só recebe. No ativo, você pratica, você consolida, você se envolve na criação daquelas frases, daquele conteúdo, o aprendizado fixa. Você tem que ter sempre um componente mais independente, né? De você criar por si mesmo. Então, pensando nessas atividades, ativo e passivo, eu fiquei pensando, talvez os alunos ainda não saibam, precisam ainda de alguma ajuda para criar suas próprias atividades, né? No episódio passado, a gente falou sobre os Smart Goals. Quem não lembra, volte lá. Então, a gente vai propor para vocês um desafio, 21 dias. Então, Smart Goal, ele tem que ser específico, porque estamos falando aqui, estudar inglês 21 dias, 10 minutos por dia, alternando as habilidades de escrita, de fala, de leitura, de listening, focando em atividades que tenham pelo menos um componente ativo, que vai ter que ser cumprido todos os dias aí, nesses 21 dias, 10 minutos por dia. Ele é mensurável? Sim. A gente vai medir por tempo e pela natureza das atividades. Ele é alcançável? 21 dias?
Dá, né? 21 dias, 10 minutos? Dá. Até porque as atividades vão ser escolhidas pelos alunos. A gente vai fazer uma sugestão, mas os alunos vão poder alterar conforme eles queiram, né? É relevante? Sim, com certeza. 21 dias, 10 minutos todo dia faz muita diferença. E quem duvida, faça os 21 dias e depois volte aqui para contar. Eu acho bastante relevante. Mas, gente, escolham atividades relevantes também. Não adianta ficar fazendo aquele vídeo do cara que fica assim, or. Não adianta. Era o nosso remo. Or. Você vai algum dia na sua vida falar do nosso remo ou nosso minério? Não, não vai falar. Então não adianta ficar fazendo or, né? E de novo, né, Lu, se traga para aquilo que você goste. Se você já tem, né, uma dificuldade com o inglês, não vai para uma coisa que você já não gosta ainda em inglês. Lascou. Relevante e que você goste. A gente tem que lutar contra o ranço, evitar o ranço. E time bound, dá para mensurar por tempo? Sim, 21 dias. A gente colocou 21 dias de prazo. Então, exemplo de atividade de 10 minutos, com um componente ativo. Esse shadowing que eu falei, que eu mostrei a moça fazendo. Tente falar junto com a pessoa. Dá para você tocar o áudio, pausar e repetir logo em seguida? Dá. Mas esse é o passo 1. Passo 2 é fazer igual a moça, fazer junto. Escolha trechos curtos, né? Eu acho que a dica é escolher o trecho curto. Então, repetir frases em voz alta, que você falou, né, Ju? Para você poder se ouvir e ver se você se entende, para você poder se corrigir ou não precisar se corrigir. Mas você se ouvir é bem importante. Gravar áudio respondendo alguma pergunta, mas você tem que se ouvir e se corrigir, que senão não adianta. Você pode combinar o listening e o reading, que são atividades passivas em sua natureza, com algum componente ativo. Crie 3 frases com palavras que você aprendeu aqui. Escreva um resumo do que você ouviu. Essas são atividades mais ativas, né? E aquilo lá que você falou, né, Ju? Olha, que você precisa escolher alguma atividade que você gosta. Isso é essencial, porque não adianta você querer fazer uma coisa que você não gosta, porque aí não vai ficar nem 5 minutos no primeiro dia. E se a pessoa perdeu um dia, Ju, como é que faz? Não tem problema, né, gente? Mas é aquele que a gente falou nos outros episódios. Não deixe que isso vire uma rotina, né? Não fique na sua zona de conforto. Não é porque você não vai ter ninguém lá te pressionando com prazos e tudo mais, mas tente fazer em 21 dias. Ah, eu não consegui fazer um dia. Tudo bem, mas aí no outro, em vez de você ficar 10, fica 5 a mais, então fica 15, né? Ou vai aumentar um dia e tudo bem, mas não fique com ranço, pegue algo que você goste e se desafie por 21 dias de estudar pelo menos 10 minutos por dia. Eu sugeriria que perdeu um dia, volta pro primeiro dia. É o que eu Gente, sugiro. que a Lúcia é professora, entendeu? A Lucy É o que eu sugiro. Ah, tá, não consigo 7 dias na semana. Ajuste, então. A gente tá falando de 7 dias por semana, 70 minutos. Então, divida aí, sei lá, em 5 dias. Mas lembre-se que não adianta você estudar os 70 minutos na segunda-feira, por exemplo. Não Exato, não adianta. queira se matar também. Esse não é o objetivo, né? É não ficar cansativo, não Mas não é ficar com só ranço. isso. Não é só de ficar cansativo. Tem uma frase que é derivada da Lady Brooks, que facilita para a gente entender o que a gente está falando. A frase diz que 9 mulheres não conseguem fazer um bebê em um mês. Não adianta querer estudar 70 minutos na segunda-feira. Se a gente está buscando consistência, 70 minutos na segunda-feira não vai te trazer a consistência. Você vai na academia, você treina 3 horas na segunda-feira, não vai treinar o resto da semana, a consistência que a gente busca não vai ter. Então, no mínimo 3 vezes por semana, e eu acho pouco ainda. Eu acho 3 vezes por semana ainda não vai te trazer a consistência que o cérebro precisa. O cérebro precisa de estímulo todos os dias. Preciso ajustar para 5 minutos todos os dias? Ajuste para 5 minutos todos os dias. Ok, tem que começar, né? Eu acho melhor, mas cuidado com essas renegociações, gente. O cérebro, lembra da proposta, o cérebro precisa de estímulo todos os dias. Sábado e domingo não posso. Ok, teste sem o sábado e domingo. Ajuste os minutos durante a semana, mas busquem a consistência. O negócio é consistência. Esse projeto Desafio de 21 Dias
É para buscar consistência e disciplina. É isso que a gente precisa provar para nós mesmos que a gente consegue fazer. Então, a gente propôs aqui, a gente preparou uma ficha de apoio. 5 atividades de 10 minutos. E aqui nós temos a nossa ficha de estudo sugerida, temos um calendário, você pode usar um editor de PDF, aqui no caso eu estou usando o Edge da Microsoft, e aí você pode vir aqui, edita, suponha que você começará amanhã será dia 1º de setembro, e aí você vai fazer a atividade 1, e a gente vai ver qual é a atividade 1 lá embaixo. E aí você, assim que completar, você faz um check, faz um ok aqui, alguma coisa assim. E aqui nós temos, olha, algumas sugestões de atividade na ficha de apoio, tudo descrito direito, com algum componente ativo, os minutos, a minutagem que você vai poder adaptar conforme as suas necessidades. E aqui algumas dicas ao final. É isso aí, a gente preparou esse material, que são sugestões, que são dicas para vocês. O link vai estar na descrição dos episódios para vocês baixarem, para vocês se colocarem aí nesse projeto de fazer atividades diárias. Lembrem-se que microblocos de estudo diário, eles são muito mais eficazes do que muitas horas seguidas, uma vez por semana. Sim, com certeza. Como a Lucy falou, você tendo o dia a dia, consistência, vai melhorar muito, gente. No começo, vai ser meio perrengue, mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto e ter a consistência. Esse é o mais importante, né? O nosso cérebro precisa de estímulos todos os dias, nem que seja um pouquinho por dia, até que isso se torne mais fluido. Uhum. Então, esse é meu takeaway da semana. Olha, combinem atividades ativas e passivas, saiba escolher o que você vai estudar, tenha consistência no seu estudo, ou seja, mesmo que seja pouco, mas estude todos os dias para você já ir criando um hábito. Quanto mais legal for a atividade, menos ranço você vai ter do inglês. E conforme você vai percebendo que as coisas estão fluindo, você vai ganhando mais confiança e tem uma grande tendência do ranço diminuir. Porque o inglês vai passar a ser uma coisa que você domina, uma coisa que te traz prazer, que te abre portas, que permite que você entenda as letras de música, que você assiste os filmes com mais facilidade, enfim, você vai trazendo para a área do prazer. Então, a gente tem que estudar de uma maneira que seja produtiva e que traga felicidade. Esse é o meu takeaway de hoje. Qual que é o seu takeaway, Ju? Exatamente, Lu. Concordo. Como a gente veio falando o episódio todo, né? Traga para aquilo que você goste, né? Que você tenha o prazer de sentar aqueles 10 minutos e falar: nossa, vou estudar 10 minutos uma coisa que eu quero muito aprender, uma coisa que eu quero muito entender, e trazer isso para sua realidade, porque não adianta você pegar uma coisa que você não gosta, porque não vai ser produtivo, você não vai ter consistência nisso, não adianta. Então, reforçando aqui, traga para aquilo que você goste, nem que seja, às vezes você fala, mas eu gosto uma coisa bem banal, não importa, mas é uma coisa que você goste e você está começando, né? Você está ali dando o primeiro passo, que já é uma coisa muito bacana. E depois você vai se aperfeiçoando. Então, acho que esse é meu takeaway do episódio de hoje. Traga para aquilo que você goste, para que fique mais fácil o seu entendimento com a linguagem. Muito bem, muito obrigada, pessoal, por ouvirem até aqui. Muito obrigada pela audiência. E bora speak English! Bora!